Está no ar o nosso programa semanal Segurança do Trabalho na TV, trazendo informações e dicas de prevenção de acidentes de trabalho e do adoecimento ocupacional. Siga nosso Instagram, @SST-TV. Em outros estados você pode acompanhar o nosso programa através do canal do YouTube da TV Câmara JP. Mandar um abraço especial aos nossos correspondentes lá da cidade de São Paulo, Wilson Maioli, da norminha.net.br, e o nosso professor Azevedo. Também a Laércio Silva, nosso repórter, que está por aí em qualquer canto do estado para trazer informações dentro de alguns dias para cá no nosso programa sobre segurança e saúde do trabalho. Então, o nosso convidado de hoje, ele é médico do trabalho, chefe do setor de fiscalização do Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho da Paraíba. Estou falando do Dr. Clóvis Silveira, médico do trabalho. Seja bem-vindo, Dr. Clóvis, a esse programa Segurança no Trabalho na TV. Obrigado. Agradeço essa oportunidade de um evento que foi uma luta grande, né, para que realmente nós tivéssemos esse tema de segurança do trabalho num programa de TV, como você disse, para trazer informações para os trabalhadores e para a sociedade em geral, com relação aos problemas, né, causados pelos processos de trabalho, pelos ambientes de trabalho, que podem, como nós vamos ver no decorrer desse programa, problemas de saúde sérios e que são muito prejudiciais ao trabalhador, à família e à sociedade como um todo. Isso mesmo, doutor Clóvis. E falando nisso, é uma TV aberta, né? Para que todo trabalhador possa assistir em casa com seus familiares e educar as suas crianças e a sua família sobre saúde e segurança no trabalho. Mas o senhor é médico do trabalho, então passa essa diferença para a gente aqui. O que é acidente de trabalho e o adoecimento ocupacional? Que diferença é essa para que os nossos telespectadores em casa possam observar isso? Bem, quando se fala com relação aos danos, né, que o ambiente de trabalho, as condições de trabalho podem causar nos trabalhadores, a ideia imediata que vem à cabeça das pessoas é o acidente de trabalho. Realmente é um evento que acontece, né, de maneira abrupta, muito rápido. Sabe-se que, embora ele seja não programado, não intencional, mas que existe durante o transcorrer do trabalho situações que vão se somando e vão criando condições para que o acidente aconteça. Então, existe múltiplos fatores no ambiente de trabalho para que aconteçam acidentes. Jamais se pode utilizar essa afirmação de fatalidade, porque na análise dos acidentes, todos se detecta situações que vêm acontecendo e que geram, então, podem terminar com um acidente de trabalho. E nós sabemos também que o acidente de trabalho existe a questão da sonegação, ou do que nós chamamos de subnotificação do número de acidentes, mas pior do que isso, acontece com a doença ocupacional. Porque se o acidente ele tem esse viés de rapidez do acontecimento, a doença ocupacional ela leva algum tempo com o trabalhador exposto àquele risco para que depois de um determinado tempo realmente acontecer, aparecer a doença ocupacional. E com o complicador, que o diagnóstico das doenças ocupacionais ele tem sido muito negligenciado, porque mesmo na formação médica, a maioria dos médicos não tem essa informação e o aprofundamento para fazer o diagnóstico. Isso é um fato muito, vamos dizer assim, grave, porque em 1700, veja, 318 anos atrás, um médico italiano, Bernardino Ramazzini, ele já fez pesquisas, ainda não existiam nem indústrias, eram os artesãos. Ele pesquisou cerca de 50 doenças relacionadas ao trabalho. E no livro que ele escreveu, As Doenças dos Trabalhadores, ele pedia aos médicos que, na consulta médica, né, na série de perguntas que o médico deve fazer ao paciente,
ele perguntasse qual a sua ocupação, o que é que você faz, no sentido de procurar fazer a ligação da atividade, das condições em que o trabalho era exercido e a doença que o trabalhador apresentava. Ô, doutor Clóvis, quais os tipos mais comuns de adoecimento ocupacional no ambiente de trabalho? Bom, atualmente nós temos a Lehrdort, né, que justamente Lehr era o nome conhecido inicialmente, lesões por esforços repetitivos, que iniciou principalmente com a área da informática, com os digitadores. Mas depois passou-se a observar que nas indústrias e nos setores onde havia empacotamento e outros tipos de atividades repetitivas, também existia essas lesões. E não só isso, a postura do trabalhador em relação aos equipamentos que ele usa, né, o mobiliário, o maquinário, por isso que mudou o conceito para doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, justamente porque tirou um pouco essa ideia de que era lesões por esforços repetitivos. Nem sempre são esforços repetitivos, mas as posturas, as posições inadequadas que o trabalhador adota durante a sua jornada de trabalho que vão causar essas doenças e que são realmente hoje um índice muito alto. E essas doenças é silenciosa, né? A gente só vai se deparar quando às vezes a gente está no hospital ou até passando mal, não é isso? Exatamente. E o problema da doença ocupacional é que uma boa parte delas tem sinais ou sintomas que o trabalhador apresenta que são comuns a outros tipos de doença. Por isso que o médico tem que estar preparado e sempre observando no olhar do ambiente de trabalho, da atividade do trabalhador, para que não se perca o diagnóstico da doença ocupacional. Além disso, nós temos a questão do ruído, que também é um risco muito presente nos ambientes de trabalho e que existe ainda também, com relação ao ruído, uma distorção do seu efeito. Quando se fala ruído no ambiente de trabalho, pensa-se, o indivíduo vai ficar surdo, né, em surdez ocupacional. Mas acontece que, como eu disse, as doenças elas têm um tempo de evolução. E aí, antes do indivíduo ficar surdo, existe uma série de situações, de sinais de alerta, como hipertensão, a pressão alta, como problemas digestivos de gastrite, né, úlceras gástricas, insônia, irritabilidade, problemas de ordem psíquica, que já são sinais. Como eu disse, como os médicos não estão preparados para fazer o diagnóstico das doenças ocupacionais, esses sinais e sintomas passam desapercebidos e, normalmente, só quando o indivíduo está com a perda auditiva bastante acentuada, aí vem a fase final da exposição ao ruído, que é a surdez ocupacional. Além disso, existe também as dermatoses, são as doenças de pele relacionadas à atividade dos trabalhadores, que estão relacionadas com a utilização de substâncias irritantes ou alergênicas e que muitas vezes também eles fazem tratamento com um profissional, mas não faz a relação da doença com o trabalho que aquela pessoa executa. Por isso, os diagnósticos de doenças ocupacionais ficam muito deficientes. Só para se ter uma ideia, eu anotei aqui no Anuário Estatístico da Previdência Social dos anos de 14 a 16. Então, por exemplo, em 2014, foram registrados, né, não é acontecido, foram registrados na Paraíba, pelo INSS, 5.460 acidentes de trabalho. E só, dentre esses, 417 doenças ocupacionais. Chegou-se a 7,6% só de acidentes que foram registrados como doença ocupacional. 2015, o percentual de doença ocupacional foi menor ainda, 5,47%, e no 2016 continuou diminuindo 4,75%. Quer dizer, isso mostra que há ainda uma falha muito grande no diagnóstico das doenças ocupacionais. E isso fora aquelas doenças, né, que às vezes a gente vai
vai para o médico, vai para o hospital e não trata a questão como uma doença do trabalho. Sim, exatamente. Não, é porque a pessoa está ficando velho, né? É porque a pessoa está ficando estressada, mas tudo está relacionado, às vezes relacionado ao trabalho. Com certeza. Né? Que um ambiente de trabalho com estresse, um ambiente de trabalho saudável, traz o trabalhador num ambiente salubre, não é isso? Exatamente. E justamente, muitas vezes, a gente ouve até relatos de trabalhadores que, não necessariamente no caso de doença, que eu sempre reputo como mais sério, mas até de acidentes de trabalho, que eles são atendidos, por exemplo, em pontos-socorros de ortopedia, né, de traumatologia, e não é feito o diagnóstico, a empresa encaminha pela necessidade de afastamento maior de 15 dias para o INSS e esse benefício é registrado como uma doença comum. Né? Se perde também, que outro fator, a questão dos direitos dos trabalhadores, que não são muitos, mas são diferenciados com relação a um benefício comum e a um benefício por acidente de trabalho. Você está assistindo Segurança do Trabalho na TV, no canal 39.1 da TV Câmara. Siga nosso Instagram, @SST na TV. E também o seu canal no YouTube em outros estados, TV Câmara JP. Dr. Clóvis, saúde mental no ambiente de trabalho. A gente sabe que muitas das situações o trabalhador está propício a assédio moral e outros tipos de assédio. Que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente sadio. Com certeza. Ultimamente, já há alguns anos, se tem detectado, a própria Previdência e outros órgãos, o Ministério da Saúde fazendo análise das situações de trabalho, a doença mental tem crescido assustadoramente. E isso envolve uma série de situações novas do processo de trabalho. Por exemplo, metas que são metas quase que inatingíveis, forçando, num determinado momento, o setor de produção determina uma determinada meta, o trabalhador cumpre aquela meta, eles, se chegou a esse nível, ele conseguiu, vamos aumentar. Como diria no ditado popular, né? Vamos puxar a corda. Isso. E ele continua. Então, existe, e não só, por incrível que pareça, não só da atividade de produção privada. Hoje já existem vários estudos, né, na área da administração pública, onde esse estresse causado pela questão de metas tem causado muita doença mental nos trabalhadores, que se diferencia um pouco chamando funcionário público, mas todos são trabalhadores. Isso. Então, a doença mental gera, aliás, é mais difícil, inclusive, do diagnóstico, até porque existe a avaliação de que a interferência de problemas pessoais, familiares, sempre se tenta desviar o diagnóstico dessas doenças mentais com relação ao trabalho, levando em conta que outros fatores de ordem pessoal ou familiar ou extra-trabalho poderiam estar causando essas situações. E tem causado um sofrimento muito grande aos trabalhadores. Ontem mesmo eu recebi o telefonema de uma trabalhadora da área bancária, que ela está afastada há 6 meses, e depois o INSS não manteve o benefício, ela continua com um problema, síndrome do pânico e uma série de coisas, tomando uma série de medicações, e isso realmente, vamos dizer assim, desestrutura o ser humano, a sua vida, né, como pessoa, dificultando não só o trabalho, mas também o relacionamento na família, na sociedade. Que e todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Falando em previdência social, os custos da previdência social, mas você vai responder depois do nosso intervalo, quais os custos da previdência social com os afastamentos do adoecimento ocupacional? Depois do intervalo, nós voltamos com a resposta do Dr. Clóvis Silveira, médico do trabalho, aqui no seu programa Segurança do Trabalho na TV. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala.
Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Estamos de volta com o nosso programa Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, @SST na TV, e tenha maiores informações sobre o nosso programa Segurança do Trabalho na TV. Pioneiro no Brasil, hein, gente? TV aberta, Segurança do Trabalho na TV. E hoje estamos conversando com o médico do trabalho, Dr. Clóvis Silveira, falando dos adoecimentos ocupacionais no ambiente de trabalho. E ficou uma pergunta sobre os custos da Previdência, Dr. Clóvis. São altos. São altíssimos. O grande problema é que, pelo menos a Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma análise, mais ou menos uma avaliação de que, de um modo geral, nos países, dependendo, inclusive, da maior prevenção, né, ou não, nos ambientes de trabalho, seria em torno de 4% do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Então, isso representa um prejuízo muito grande à nação. E até é um dos motivos que eu falei no início de que um programa como esse é importante para o público em geral, não só os trabalhadores, porque é toda a sociedade que arca com esse custo. A Previdência Social, há alguns anos, passou a ter um procedimento chamado... não lembro agora o nome técnico, mas é o quê? A Previdência cobrando das empresas... Ações regressivas. Isso. Isso. Ações regressivas cobrando das empresas o custo, né, que foi pago pelo acidente de trabalho, por acidente de trabalho, quando se tem uma informação fidedigna de que a empresa foi negligente com relação à proteção do ambiente de trabalho ou do trabalhador.
o Ministério do Trabalho, a Procuradoria da Fazenda Nacional, eles pedem ao Ministério do Trabalho, porque nós temos como uma das atividades da fiscalização na área de segurança e saúde, a análise de acidentes graves e fatais, e então nós encaminhamos para a Previdência, para a Procuradoria, a análise desses acidentes, e que tem servido de fundamento para que a Previdência tente reaver uma boa parte desse custo que existe com os acidentes e as doenças ocupacionais. E isso leva realmente a tentar pressionar um pouco mais as empresas de que elas não vejam a prevenção como custo, mas sim como um investimento para ela e para a sociedade. Porque no momento em que um trabalhador adoece e se afasta do trabalho, ou ele vai sobrecarregar os outros colegas do setor, ou vai ter que contratar um outro profissional para que o processo continue funcionando normalmente. Isso é custo e existe um custo que ninguém pode arguir, né, nem calcular, que é no caso de um acidente fatal. Não existe valor, né? A justiça arbitra um valor, mas para quem perde um ente querido é apenas pouco de valor, satisfação, né? Somente com relação à penalização de quem deu causa, mas não tem valor. Verdade, não tem como você ter esse fazer cálculo, esse parâmetro, né? Exatamente. E todo sai perdendo, como você falou, né? Que tem os custos da Previdência, tem os custos dos hospitais. Exatamente, do Sistema Único, né? Que a maioria dos trabalhadores estão vinculados ao Sistema Único de Saúde. E quem é que sustenta o sistema de saúde? É a sociedade, é dinheiro público, né? São os impostos que nós pagamos. Então, todos nós, independente de sermos patrões ou não, pode ser desempregado, né? Nunca trabalhou, né? Ser uma pessoa do lar, mas o que compra gera imposto. E esse imposto vai ser gasto em situações que poderiam perfeitamente ser evitadas. Muitas vezes no caso de doenças ocupacionais, casos mais graves, né? Como a bicinose, a asbestose, que são silicose, que são doenças que realmente alguns são câncer, né, como o câncer do pulmão, mas que não chega a ser câncer, mas que invalidam totalmente o trabalhador, no caso, né, da silicose. Doutor Cláudio, algumas doenças, né, devido ao acidente de trabalho ou também às doenças, existe reabilitação? Bom, na legislação existe, mas o que eu tenho recebido de informação dos trabalhadores é que essa reabilitação tem ficado muito a desejar. Primeiro porque houve um certo desmonte do setor de reabilitação do INSS. E segundo, quer dizer, o trabalhador já não consegue realmente uma reabilitação. E quando ele consegue que eles dão, a palavra não é correta, mas um certificado de reabilitado, né? É um certificado que eu acho que ninguém queria receber. Quando ele chega na empresa, a empresa, então, trata esse trabalhador de maneira muito desumana, né? Já existem casos até extremos, por exemplo, há uns 15 anos atrás, numa cidade do interior do Centro-Oeste, não sei se foi de Goiás, o trabalhador era motorista, sofreu acidente e ele ficou sequelado, não pôde mais voltar para a atividade de motorista e, como foi acidente, ele tinha a estabilidade provisória, né, só podia ser demitido por justa causa até um ano depois que ele retornou do benefício da Previdência. E o empregador disse, aqui não tem lugar para você. Você era motorista eu já tenho, então não tem onde colocar. E ele simplesmente colocou o trabalhador na porta do estabelecimento, era uma empresa de construção, né, de material de construção grande, botou ele na porta do estabelecimento, sentado, e disse, agora você vai contar
quantos caminhões de tal marca você vai dizer, bom, Mercedes-Benz, passaram tantos. Quer dizer, assim, chega ao extremo de você desrespeitar tanto o trabalhador, ou então colocá-lo num canto. Bom, já que eu não posso demiti-lo, você fica sentado aí, bate um ponto na entrada, bate um ponto na hora do almoço, almoça, mas fica sentado aí. Aqui você... Quer dizer, isso para o cidadão, para a pessoa, é uma desonra muito grande, né? Porque ele é um profissional, foi contratado, né? E por situações que, na maioria das vezes, não dependeu dele, né? O dano que ele sofreu, e ficar numa situação humilhante como essa. Então, quem tem, você falou instabilidade, quem tem essa instabilidade que sofreu acidente de trabalho ou adoecimento, quais são os trabalhadores que têm essa estabilidade? Bom, o trabalhador com carteira assinada, né, que é o trabalhador com vínculo, né, com registro, toda vez que ele tiver um adoecimento, né, por acidente de trabalho, for acidente ou doença ocupacional, se ele se afastar mais de 15 dias, ou seja, teve benefício da Previdência, no retorno, a partir do dia que ele retorna, ele vai ter 1 ano de estabilidade, que a gente chama provisória, porque não é irrestrita. Ele só pode ser demitido por justa causa, né? Ô, doutor Clóvis, caso o trabalhador está se queixando de algum problema de saúde, qual o procedimento? A gente sabe que existe o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é feito pelo médico do trabalho, e que faz as inspeções no ambiente de trabalho com relação ao ambiente de trabalho. Então, qual o procedimento? Tem o PCMSO e o trabalhador, como é que ele faz, se caso ele se queixa de alguma doença? Você falou assim que o médico, o coordenador do PCMSO, conhece o ambiente de trabalho. Isso. Uma boa parte não conhece. Não conhece. Certo? Então, infelizmente a gente não. Vê, na prática, Exato. PCMSO sendo feito entre 4 paredes, num birô de um escritório. Exato. E não vai ao ambiente de trabalho. E até mesmo o atestado de saúde ocupacional admissional, periódico, né? Você está numa clínica e o trabalhador trabalha numa atividade X de uma empresa que tem convênio com aquela clínica e ele vem fazer o exame, né? Mesmo o admissional, o médico não conhece o ambiente de trabalho. Você vai ser o quê? Mecânico. Ele imagina mecânico, vai lidar com determinadas substâncias, né? Graxa, óleo e tal, pode no setor de pintura, e daí ele imagina o que ele pode, os riscos que ele pode correr, né? Que existe no ambiente de trabalho. E aí faz aquela análise momentânea, artificial, e dá o atestado de saúde ocupacional. A mesma coisa no periódico, como é que ele pode saber se ele vai pedir determinados exames complementares ou não, se ele não conhece o ambiente de trabalho, né? Isso é uma falha muito grande. Mas aí o trabalhador, no momento em que eles percebe ou ele desconfia, tem alguma queixa. Lógico que o primeiro passo é ele ir ao médico do trabalho, da empresa. Muitas vezes ele não vai ser satisfeito, porque o coordenador, dependendo do tamanho da empresa, ele não vai lá normalmente. E, como eu disse, muitas vezes ele faz o exame admissional e periódico numa clínica totalmente fora do ambiente de trabalho. Mas aí ele pode fazer a denúncia na Superintendência Regional do Trabalho, tanto na área de legislação pura, mas na área de segurança e saúde, existe um plantão fiscal no turno da manhã, onde o trabalhador pode ir tirar dúvida, inclusive. Não precisa necessariamente ele ter certeza de que aquela atividade está prejudicando ele ou que está criando algum dano. Vai procurar informação. E, mesmo no caso de fazer denúncia, fique tranquilo, porque o sigilo da denúncia é um dever de ofício do auditor fiscal. Ele não pode jamais, a não ser em situações na justiça que o juiz determine do processo, mas ele jamais se pode fazer menção
de que aquilo nem que foi uma denúncia, quanto mais dizer quem foi o denunciante. Além disso, o sindicato, né? É uma coisa que eu sempre tenho essa preocupação, porque os sindicatos das categorias também precisam se envolver muito com isso. Sim. Né? Diretamente, porque o sindicato foi construído, né? Foi estruturado para reivindicar, para acompanhar os problemas dos trabalhadores. Não só salário, né, e outras coisas, mas de tudo, da saúde, principalmente que a saúde é um bem maior que nós temos. Então, também ir ao sindicato, para o sindicato, porque muitas vezes o trabalhador tem receio, né, de falar, ou às vezes até nem tem tempo de ir ao Ministério do Trabalho, então ele pode falar com o sindicato, que o sindicato então oficia para o Ministério da Superintendência, para que seja feita uma fiscalização e verificada a situação, se realmente existe ou não aquele dano, aquele risco. Esses exames indicados pelo PCMSO, quem paga, quem custeia? O custeio dos exames é do empregador. Todos os exames que forem necessários, que o médico, no seu exame, na sua anamnese, na sua análise clínica, né, ocupacional, ele entender que precisa ser feito, o empregador é quem tem que arcar com esse custo. Não pode repassar para o trabalhador. Isso mesmo. Então, atenção, trabalhador, você aí, quem paga os seus exames admissionais, os periódicos e os demissionais, os empregadores, viu, gente? Qualquer dúvida, liga lá no Ministério do Trabalho, 2107-7602 e faça a sua... E o 04 também. E o 04 também. 7602-7604. Isso. Doutor Clóvis, muito obrigado pela sua participação. Está chegando ao final do programa. É uma grande satisfação em tê-lo aqui em nosso programa. A gente sabe que o senhor é uma pessoa digna, uma pessoa maravilhosa, que inclusive a gente aqui na Paraíba tem um troféu, né? Existe o troféu imprensa e existe o troféu para os profissionais de segurança do trabalho que se destacam durante o ano. E esse troféu é em seu nome, troféu Clóvis Silveira, foi uma homenagem que a gente fez enquanto está vivo. Né? Porque quem morreu não está lá em outra dimensão, né? Exato. Mas aí fica as suas considerações finais aí do nosso programa. Bem, Nivaldo, eu agradeço a oportunidade e eu sempre tenho essa participação como uma obrigação, né? Porque eu não só como ser humano, como profissional médico, mas principalmente como servidor público, que realmente nós temos que dar essa resposta à sociedade, contribuir com o melhor que nós possamos, para que realmente a sociedade tenha a assistência que o poder público tem a obrigação de lhe conferir e, além de tudo, como ser humano, pela história toda da minha família, do meu pai, da minha mãe, que sempre foram muito solidários e têm uma visão muito humana das coisas. Então, para mim, é uma satisfação. E eu espero que o programa tenha sempre esse êxito, que outros profissionais que virão aqui vão também contribuir com grande sapiência para que a sociedade realmente tenha essas informações e se melhore essas questões do ambiente de trabalho e se reduzam os acidentes e as doenças ocupacionais. Ok. Obrigado você que estava nos assistindo, acompanhando pela TV Câmara, no canal do YouTube, TV Câmara JP, e no canal 39.1 aqui na Paraíba, em todo o estado da Paraíba. Muito obrigado a todos. Siga nosso Instagram, @SST na TV. Segurança do trabalho na TV, uma missão para todos os trabalhadores.